Aquela semana foi muito difícil para o Kevin, principalmente porque ele tinha que defender sua tese e fazer exames finais na Faculdade de Direito da Universidade de Boston. Kevin sabia que não podia cometer nenhum erro, então ele se esforçou muito para se destacar em seus exames. Sua mãe ficará tão feliz, ela sonhou com isso por tanto tempo, pensou o graduado em Direito com um sorriso. Antes de ingressar na universidade, ele havia servido no Corpo de Fuzileiros Navais, o que o ajudou a entrar no programa de Direito. Penelope Thompson amava seu filho e o havia criado sozinha desde os 10 anos dele, quando a vida de seu marido foi tragicamente interrompida em um acidente de carro. Foi Penelope que insistiu que Kevin buscasse educação superior após terminar o ensino médio. No entanto, Kevin queria testar suas habilidades no exército antes de se concentrar em sua educação. A senhora Thompson viu o potencial de seu filho e tinha confiança de que ele teria um futuro brilhante e bem-sucedido. Infelizmente, Kevin estava tão ocupado com a escola ultimamente que mal teve tempo de visitar sua mãe. Ele nasceu em uma pequena cidade no sul de Massachusetts e via Boston como o centro do universo. Penelope entendia que seu filho estava passando por muita coisa, então nunca o pressionou para visitas frequentes. Claro, Kevin se sentia culpado por isso, mas priorizava a educação. Foi apenas depois de defender com sucesso sua tese que ele finalmente pôde sentir uma sensação de liberdade. Foi então que ele teve a ideia de fazer uma visita surpresa à sua mãe. Por que não? Vou voltar para casa sem avisar, com o diploma na mão, como um verdadeiro advogado, pensou o recém-formado. Ele gostou tanto da ideia que se dedicou totalmente ao planejamento da visita para garantir que sua mãe não suspeitasse de nada. Kevin desligou o telefone 2 dias antes da viagem. Quem sabe a mamãe decida ligar e verificar como estou. Que surpresa seria, ele riu consigo mesmo. A jornada de volta para casa levou várias horas a Kevin, e ele não chegou à sua cidade natal até a noite. Ele estava muito animado e não conseguia parar de sorrir no caminho. Kevin mal podia esperar para chegar em casa e mostrar à sua mãe o diploma que lhe daria o direito de trabalhar como advogado em qualquer instituição financeira da cidade. Ao se aproximar de sua casa, Kevin aumentou o passo, mal conseguindo se conter para não sair correndo. Mas quando ele chegou à varanda e bateu na porta, fez uma descoberta perturbadora. A porta estava trancada e as persianas das janelas estavam fechadas. Kevin sabia que sua mãe nunca mantinha as persianas fechadas, pois sempre desejava calor e luz solar, e a porta costumava estar destrancada. Era estranho. Ele hesitou por um momento e depois bateu na porta novamente. Kevin não tinha sua própria chave porque sua mãe havia mudado as fechaduras recentemente e ainda não havia tido a chance de lhe dar um novo conjunto. Ficando impaciente e preocupado, Kevin decidiu ligar para sua mãe no celular, mas isso também não ajudou. O telefone de sua mãe estava silencioso, ou melhor, a voz diferente da operadora o informou de que o assinante estava fora da área de cobertura. Tão estranho, mamãe nunca desliga o telefone, pensou Kevin, ficando mais e mais preocupado. Nesse momento, uma jovem na casa ao lado, na casa vizinha, saiu. Ela olhou para Kevin com uma mistura de surpresa e desaprovação. Seu olhar julgador enviou calafrios pela espinha de Kevin. Sua mãe havia contado a Kevin que uma jovem e seus pais haviam se mudado recentemente para a casa ao lado, mas ele nunca a tinha conhecido pessoalmente. Boa noite, senhorita. Desculpe-me, você sabe se Penelope Thompson está em casa? Perguntou Kevin, tentando conter sua empolgação. A vizinha hesitou por um momento e então cobriu o rosto com as mãos, desatando a chorar. Kevin se aproximou dela, sem saber o que dizer. No entanto, a estranha iniciou a conversa. Desculpe, você não sabe, não é? A senhora Thompson faleceu há 2 dias. Ela foi enterrada ontem. Tentamos entrar em contato com você, mas não conseguimos. A cabeça de Kevin estava girando com tudo que ele tinha ouvido ontem. Ele estava planejando uma surpresa e hoje ele soube que ela não estava mais viva. Lágrimas encheram os olhos de Kevin. A alegria que ele sentia por sua formatura foi substituída por uma tristeza amarga por perder a pessoa mais importante de sua vida. Como isso aconteceu? Ele perguntou com voz trêmula. A vizinha ficou pálida, mas respondeu à sua pergunta mesmo assim: um ataque cardíaco. A senhora Thompson vinha se queixando de dor no peito ultimamente, mas não queria ver um médico. Ela estava esperando por você,
com a esperança de que você viesse. Nesse momento, Kevin se sentiu muito culpado por dedicar toda a sua energia aos estudos, negligenciando sua mãe, que esperava a ajuda de seu único filho. Seu remorso tardio, combinado com uma esmagadora sensação de culpa, deixou Kevin desanimado, tornando difícil para ele pensar direito. Se você quiser, pode visitar o túmulo de sua mãe. Ela foi enterrada ao lado de seu pai. Sou a April, a propósito. Não hesite em me procurar se precisar de ajuda. Não será um problema para mim. Ah, e aqui está uma chave, acrescentou a vizinha e depois se afastou. Ela entendeu que Kevin precisava de um tempo sozinho para processar a notícia. Kevin permaneceu na varanda, ainda incrédulo com o que havia acontecido. Apenas ontem, sua vida estava cheia de oportunidades e cores, e agora havia se transformado em uma existência cinza e desolada. Apesar de já estar escurecendo, Kevin decidiu visitar imediatamente o túmulo de sua mãe. A senhora Thompson foi enterrada ao lado de seu marido, e Kevin conhecia bem o local. Ficava logo na entrada, a alguns metros do portão. Kevin nunca foi supersticioso, ele acreditava que deveríamos temer os vivos, não os mortos, então ele não hesitou em ir ao cemitério durante a escuridão. Claro, a essa hora do dia, o lugar parecia muito desagradável e até um pouco sinistro, mas Kevin não deu atenção a isso. Tudo o que ele queria era ajoelhar-se no túmulo de sua mãe e pedir seu perdão. No entanto, à medida que Kevin se aproximava do monte de terra fresca, ele ouviu um estranho som de rangido, vagamente reminiscente de um choro abafado. Isso congelou seu coração, que batia tão alto que ele se sentia desconfortável. Ele não acreditava no sobrenatural, então estava certo de que tais sons só poderiam vir de uma criatura viva. Em seguida, ele ouviu o som misterioso novamente, mas desta vez Kevin conseguiu identificar sua origem. Não havia erro possível, estava vindo do túmulo de sua mãe. Ele se aproximou cautelosamente, ao se inclinar sobre a terra fresca, viu algo estranho, com cerca de meio metro de tamanho, ou talvez um pouco maior. O que diabos é isso? Sussurrou Kevin, tremendo de medo. A coisa estranha estava se movendo ligeiramente, o que enviou um arrepio de terror por sua espinha. No entanto, quando Kevin reuniu coragem para pegá-la, descobriu que era um bebê embrulhado em panos. Sentindo o calor das mãos de Kevin, o bebê se animou e começou a choramingar, segurando firmemente sua preciosa descoberta. Kevin correu em direção à saída, apenas pensando em salvar o bebê. Todos os outros pensamentos, incluindo sua tristeza pela mãe falecida, desapareceram de sua mente. No entanto, em vez de ir para casa, Kevin foi imediatamente ver April, acreditando que ela saberia o que fazer na situação. Ao vê-lo em sua porta com o bebê nos braços, April ficou paralisada. Ela já havia passado por uma situação semelhante antes, então levou algum tempo para entender o que estava acontecendo. Vendo a hesitação e suspeita nos olhos dela, Kevin rapidamente disse, "Por favor, me ajude. Encontrei esse bebê no cemitério da cidade. Não sei como ou por que ele acabou lá, mas realmente preciso de sua ajuda." As palavras da vizinha tiveram o efeito de um banho frio em April. Ela pegou o bebê em seus braços e foi para o quarto trocar a fralda dele. Como se viu, April tinha experiência nesse assunto, principalmente porque sua irmã mais velha havia tido um bebê recentemente. Assim, April frequentemente cuidava de sua sobrinha enquanto a mãe do bebê fazia compras. Enquanto April cuidava do bebê, Kevin foi até a farmácia mais próxima comprar fórmula para bebês. Ele percebeu que o bebê provavelmente estava com muita fome, então não podia perder tempo. Felizmente, a sorte estava do seu lado naquele dia. Ele comprou rapidamente a fórmula e um pacote de fraldas e correu de volta para casa. April estava esperando por ele com o bebê nos braços. Ela preparou a fórmula e começou a alimentar o bebê, mas pediu a Kevin que verificasse a manta do bebê enquanto isso. "Existe alguma razão pela qual eu preciso fazer isso?" "É apenas uma manta comum, não é?" perguntou Kevin. No entanto, quando Kevin desdobrou a manta, entendeu imediatamente o que April estava falando. Ele encontrou um bilhete enrolado com um endereço escrito nele, o que o fez pensar que estava diretamente relacionado ao bebê que ele encontrou. Como já estava tarde, Kevin decidiu não fazer nada imediatamente e planejou visitar o endereço na manhã seguinte. Exausto com os eventos do dia, ele adormeceu no sofá da sala de estar de April sem nem trocar de roupa. Sua vizinha compreensiva garantiu que ele tivesse uma noite tranquila.
O bebê, satisfeito após a alimentação, dormiu profundamente, tranquilizando April de que estava bem de saúde. Na manhã seguinte, Kevin acordou ao amanhecer depois de beber às pressas uma xícara de café feita por April. Ele seguiu para o endereço escrito no bilhete. Mesmo de longe, Kevin podia ver que pessoas ricas moravam lá. Uma mansão de 3 andares com terraço, quadra de tênis e uma enorme piscina falava volumes. Olhando timidamente ao redor, Kevin se aproximou da porta da frente e tocou a campainha. Ele imediatamente ouviu passos do outro lado da porta, que mais tarde foi aberta por um homem alto em seus 30 anos vestindo um roupão de banho. Há algo errado? Quem é você? Repórter ou negociador? Você tem notícias sobre nosso filho? O proprietário da casa começou a bombardear Kevin com perguntas. Naquele momento, Kevin percebeu que o homem diante dele provavelmente era o pai do bebê. Quando ele viu a figura da esposa do homem atrás dele, tudo fez sentido para Kevin. Como ele descobriria mais tarde, o nome do bebê desaparecido era Josh Miller, que havia sido sequestrado há 3 dias com a intenção de exigir um resgate. As negociações duraram cerca de 2 dias, mas não levaram a nada. Albert Miller estava disposto a pagar qualquer quantia para salvar seu filho, e ele deixou isso muito claro durante as negociações. No entanto, os sequestradores não acreditavam nele por algum motivo e decidiram encerrar todas as comunicações com os pais da criança. Depois de saber que Kevin havia encontrado seu filho, Albert e Diana Miller estavam prontos para literalmente carregá-lo nos ombros. Nunca antes Kevin experimentara um aumento emocional tão intenso causado pela sensação de ter feito a coisa certa. Felizmente, o pequeno Josh, ainda muito jovem, não percebia que havia sido sequestrado e tratava toda a experiência como uma pequena aventura. Enquanto isso, Albert Miller expressou sua gratidão a Kevin da maneira mais generosa possível, contratando-o como advogado principal em uma de suas empresas. Agora, Kevin tinha a oportunidade de obter uma experiência extensa e estava confiante de que seu caminho para o sucesso profissional estava claro. No entanto, essa não era a única razão pela qual o caso de sequestro deixou uma marca incrível em Kevin. Havia outra circunstância que eclipsou até mesmo suas realizações profissionais. Kevin se apaixonou, e não por qualquer pessoa, mas por sua vizinha April, com quem ele resgatou o pequeno Josh. Depois de tudo que passaram, começaram a namorar e rapidamente desenvolveram um profundo afeto mútuo. Seguindo um romance rápido, Kevin e April se casaram apenas meio ano depois. Alguns especularam que a pressa era devido à gravidez de April, mas não há como afirmar se era verdade ou não. Julgando pelo olhar alegre nos olhos de Kevin, os rumores sobre a gravidez de April provavelmente não eram infundados. Todos os domingos, Kevin vinha ao túmulo de sua mãe para pedir perdão. Nestes momentos, o sol invariavelmente aparecia no céu e seus raios quentes acariciavam o rosto de Kevin, como se transmitissem a mensagem de que a Sra. Thompson já havia perdoado seu filho. Aqui chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho.